Aula de circunferência. A gente pode começar que nem o Júbilo. Olá, pessoal, tudo bem? Júbilo é o cara que toma lexotante da aula. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar aula de circunferência agora. O que é... Não, agora falando sério. O que é circunferência? Olha, uma coisa importante quando a gente fala de circunferência, a gente tem um plano cartesiano, tem os valores de y, tem os valores de x. E se você, uma circunferência, ela tem um centro formado pelo x do centro e formado pelo y do centro, obviamente. Quando você tem essa relação aqui de circunferência, você tem essa estrutura aqui, que vamos chamar de circunferência, e obviamente ela vai ter o quê? A distância do centro até a borda da circunferência, que vamos chamar de raio. Matematicamente falando, uma circunferência é aquela que tem um centro, e a distância do centro para todos os pontos que formam essa linha vermelha ao redor desse centro, essas distâncias são iguais. Quando essas distâncias são iguais, nós temos uma circunferência e, portanto, nós temos esse gráfico aí. É uma curiosidade matemática, apenas uma curiosidade matemática. Alguém sabe a diferença entre círculo e circunferência? O que é círculo? Você tem uma figura geométrica aqui, você pode pegar aqui um círculo, você faz uma circunferência, e o círculo é a área interna da circunferência. Ficou claro que a ideia? Bom, mas isso aqui já é outra história. O que foi? A linha preta é a circunferência. O círculo é a área interna da circunferência. Tudo bem aqui? Ficou clara a ideia? Fácil, não é verdade? Bom, dito isso, vamos estudar algumas aplicações aqui. Quando você tem uma equação qualquer, você pode fazer a chamada equação geral da circunferência, que é a distância de um ponto C para um ponto qualquer de circunferência. Nós chamamos isso aqui de raio. Vamos escrever assim. O raio ao quadrado é igual a x menos xc elevado ao quadrado mais y menos yc elevado ao quadrado. Isso aqui é muito parecido com aquela fórmula da distância de ponto a ponto que a gente estudou, a equação da reta. Nós dizemos, portanto, que a equação da circunferência é dada por x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Lembrando que aqui nós vamos ter o quê? O centro e, obviamente, vamos ter o raio. Então, em termos matemáticos, nós podemos dizer que uma circunferência, para ser circunferência, ela tem que ter um centro, um x do centro, e tem que ter um y do centro, e ela tem que ter um raio maior do que zero. Uma coisa bem simples e bem óbvia. Tudo bem aqui? Vamos verificar como é que funciona a aplicação dessa fórmula e como é que ficaria a fórmula de uma circunferência? Ficaria desse jeito. Exemplo número 1. Digamos que eu tenho uma circunferência que ela tem o centro 1 e 2. E eu quero que ela tenha raio igual a 2. Como é que vai ficar a equação dela? Bom, a fórmula é essa. Vai ficar x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado tem que ser igual a raio ao quadrado. Substituindo vai ficar quanto? X menos 1 ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Isso aqui organizando vai ficar como? Vai ficar x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Essa equação, do jeito que eu a escrevi, aqui, chama-se equação reduzida da circunferência. Ela é chamada de equação reduzida porque claramente eu tenho delimitados aqui os valores dos centros aqui e aqui eu tenho o raio. O raio sempre vai ser a raiz desse número que tiver aqui na equação reduzida. Posso também ter a equação geral de circunferência, que é o desenvolvimento dela. Como é que seria esse desenvolvimento? Vai ficar o quê? Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mesma coisa aqui. Menos 2 vezes o primeiro, multiplicado pelo segundo, mais o quadrado do segundo, isso é igual a 4. Isso vai ficar x ao quadrado menos 2x mais 1, mais y ao quadrado, menos 4y mais 4 igual a 4. Eu vou agrupar os termos semelhantes, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y
mais 1 igual a 0, porque se eu passar esse cara para o outro lado, vai cancelar. Essa equação, do jeito que eu a desenhei aqui, chama-se equação geral da circunferência, que é o próprio desenvolvimento dela. Algumas palavras de cautela. Algumas palavras de cautela aqui. Para ser a equação da circunferência, isso não pode esquecer nunca. Esses valores aqui, meus queridos, de x e de y ao quadrado, eles têm que ser iguais. Não precisa ser necessariamente 1, porque você pode simplificar depois a expressão. Mas os valores de x ao quadrado e os valores de y ao quadrado, eles têm que ser iguais. Normalmente iguais a 1. Ficou claro? Se eu tenho a equação do tipo x ao quadrado, y ao quadrado, isso é uma equação de circunferência. Ficou claro o que eu falei? Ficou clara a ideia? Muito bem. Vamos verificar alguns detalhes agora. A partir disso, nós vamos montar nossos cálculos. Vamos verificar alguns exemplos.